O exercício 7 da semana 2 é o seguinte: dados três valores A, B e C, construa um programa para verificar se estes valores podem ser lados de um triângulo. Para ser lado de um triângulo, cada valor desse não pode ser maior do que a soma dos outros dois, porque senão um lado ele vai ficar tão grande que o triângulo não fecha, não tem jeito, não vira triângulo. Né? Então qualquer lado, não só o primeiro lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, mas os outros também. Ó. O B não pode ser maior do que A mais C. Aliás, não pode ser nem igual, senão vai dar uma reta, não vai dar um triângulo. E o C também não pode ser maior do que a soma de A com B. Então nós temos que testar todas essas condições. Primeira coisa é o input, né? Eu vou chamar de A minúsculo, fica mais fácil. A, B, C. Né? Então, pegando aqui a parte... Podemos trabalhar com o número real, né? Não sei, A, B e C não está falando são números inteiros. Então, vou considerar que podem ser ponto flutuante. Então, input entre com primeiro lado. Aí vou fazer a mesma coisa, segundo lado, terceiro lado. Então, segundo, terceiro. E aí vai ser B e C. Bem, o que eu tenho que fazer? Se A é maior do que B mais C, ou, então ele pode ser maior ou igual, na verdade, não pode. Eu estou testando se ele não é triângulo, hein? Ou seja, se o A for maior do que o B mais C, ou o B for maior ou igual ao A mais C, ou ainda se o C for maior ou igual ao A mais B, então, se uma dessas condições forem verdadeiras, faltou 2 pontos, o que eu tenho que fazer? Posso imprimir. Não representam lados de um triângulo. Os valores não representam lados do triângulo. Lados de um triângulo. Sei lá que triângulo é esse. E aí, a outra opção é else, né, 2 pontos. Quer dizer, se ele não entrar aqui, se essa condição não for verdadeira, essa não for verdadeira, nem essa, é porque ele é um triângulo. Eles podem representar, sim, valores de um triângulo. Eles representam, os valores representam, vou colocar um não aqui bem grande, ó. Eles representam se essa condição toda não for verdadeira. E para essa condição toda ser verdadeira, um desses tem que ser verdadeiro, porque aqui tem ou, tá certo? Tem ou, então, se aqui for verdadeiro, aqui não vai ser. Aqui vai, mas aqui não, e aí ele vai entrar aqui. E se ele entrar aqui, a gente já sabe, ele não veio no else, né? O if serve para isso, para separar o que é para fazer no caso de uma condição verdadeira, o que é para fazer no caso de uma condição falsa, se é que é para fazer algo na condição falsa. Normalmente, ela não é obrigatória, em muitos problemas a gente não usa a condição quando não é verdadeira, ou seja, o else. Então vamos rodar, testar o programa aqui rapidamente. Primeiro lado, se eu estiver falando de 6, 5 e 4, dá lado de triângulo? Dá. Eles representam, né? Porque nenhum deles é maior do que a soma dos outros dois. No entanto, se eu tivesse com valores ali, um é muito discrepante do outro, por exemplo, 3, 5, aí o outro é 10. Não dá 10. Porque 10 é maior do que a soma de 5 com 3. Não dá triângulo. Não existe triângulo com um lado que é maior do que a soma dos outros dois. Maior ou igual. Então aqui, ó, ele vai responder que não representam lados de um triângulo. Mas qual a condição aqui em cima que não foi verdadeira? A é maior ou igual a B mais C? 3 é maior do que esses dois? Não é. Então essa condição não foi. O B é maior do que o A mais C? 5 é maior do que 10 mais 3? Não, não é. Então até aqui está sendo triângulo. Mas o problema foi aqui, ó, a última condição. A última condição é o 10 é maior ou igual a A mais B? Sim, o 10 é maior ou igual a 8. Então ele vai entrar aqui e falar que não é o lado de um triângulo. Vamos aproveitar e ver um conceito aqui que seria o seguinte. Eu vou salvar como, tá? Vocês vão poder ter os dois programas aí. Então, prog2,
Vou colocar aqui letra B do 7. Então, esse segundo programa eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter. Ao invés de eu testar se ele não é triângulo, é esse o teste que eu estou fazendo no if. Eu vou testar se ele é. Para isso, basta fazer um not daquilo que eu testei como sendo não representar lado de um triângulo. Então, o not é também um operador lógico, só que ele é um operador unário, ele não é binário. O OR ele é binário, ele precisa de uma coisa do lado esquerdo dele e outra coisa do lado direito. E aí pode alinhar vários ORs, colocar um na frente do outro sem problema, desde que tenha sempre condição no meio separando eles. Quando eu coloco o not serve para uma coisa só, ou seja, um operador unário. Ele não está atuando sobre dois lados, ele está atuando sobre o que vem na frente dele e o que vem aqui dentro desse parênteses. Então ele inverteu isso daqui. Se isso aqui era para ser verdadeiro, e aí ele iria entrar aqui e falar que não é lado de triângulo, então ele está invertendo, ele vai ser falso. Se ele inverteu, aqui nós vamos inverter as mensagens também. Os valores representam lados de um triângulo e os valores não representam lados de um triângulo. E o programa vai funcionar do mesmo jeito. Se não tiver nenhum bug, ele tem que funcionar igual. Exemplo, 3, 5 e 10. 3, 5 e 10 não representam lados de um triângulo. Só que agora, como tem o not, ao invés de ele entrar aqui, ele entrou no else. Ele fez o contrário. Da mesma forma, se eu tivesse entrado com valores válidos, 4, 5 e 6, que representam lados de um triângulo, ele foi do lado certo. Porque essa condição aqui tinha dado verdadeira, mas ele... falsa, aliás, tá? Porque nenhuma dessas foi verdadeira, então deu falso, mas o não falso dá verdadeiro. E ele entra aqui, ó. Então os valores representam lados de um triângulo, foi o que aconteceu. É isso.